Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Os irmãos, abram a sua Bíblia no Evangelho, Lucas, capítulo de número 1. Saúde o pastor Gabriel, que está na direção deste culto. Amém. E os demais obreiros da casa do Senhor. Amém. Lucas, capítulo de número 1. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Até aqui, meus irmãos, os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Adorando e exaltando o nome do Senhor, Glória a Deus. nosso Salvador, Glória a Deus. Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome dele. Glória. Aleluia. E isso temos feito nesta noite, neste culto, meus irmãos, de quinta-feira, culto da vitória. Deus tem nos abençoado. Amém? Aleluia. Deus tem abençoado a cada culto, tudo aquilo que tem sido feito para Deus. O Senhor tem aqui nos dado condição. Graças a Deus. Aleluia. Nós estamos ali em Rio Grande, já fazendo culto. Já vamos, eu creio que para o terceiro culto, né? Quarto culto ali. Esse sábado agora que vem já é culto de Santa Ceia. Desde já também já deixo aqui o convite aos irmãos que quiserem ir participarem do grandioso culto de Santa Ceia ali na cidade do Rio Grande, sábado. Aleluia. Nós também já temos dando início aqui no salão social da igreja, que já temos praticamente com as bases prontas e concretadas. Aleluia. E o Senhor nosso Deus tem nos abençoado. Esse salão, irmão, a gente fica ali sentado, meu pastor Gabriel trabalhando, sentado, olhando, e a gente já imagina, né, irmão, todos os projetos que a gente tem para a obra do Senhor, a importância que há de ter ali um salão social. E graças a Deus, Deus tem nos dado condição. Está as bases prontas, irmão. Depois das bases, o resto é trabalho, levantar a parede, é coisa rápida. Daqui um pouco mais nós já temos ali estreando esse salão social, que vai ser para o trabalho social daqueles que se levantarem com o projeto de trabalhar, também vai ser para a escolinha, né? Vai ser muita bênção. Aleluia. E Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado condição para o trabalho. Nós sabemos, irmão, pela palavra de Deus, eu entro dentro desse tema, de que Deus tem nos abençoado. Porque essa é uma visão que nós não podemos perder, de que Deus tem nos abençoado. A palavra do Senhor, irmãos, preste atenção aqui em nome de Jesus, ela nos fala aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, antes mesmo do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por mais que essa palavra esteja no Evangelho, o Evangelho ainda não começou, mas ele vai começar, porque há de se cumprir aqui na vida destes irmãos uma profecia que foi proferida pela boca do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. E a Bíblia diz, irmão, a respeito deste casal, Zacarias e Isabel. E a palavra do Senhor diz que houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel.
E o versículo 6 diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo uma vida irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Este casal, irmão, se uniu e se dedicou ao trabalho da obra do Senhor. Preste atenção. E a Bíblia diz, irmão, aqui no capítulo 1, versículo 6, que ambos eram justos e viviam uma vida irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Imagine que difícil isso, que difícil é viver uma vida irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isso é algo muito difícil, mas quando a gente olha, irmão, para a palavra de Deus, a gente percebe aqui um casal. A Bíblia fala de Isabel, fala de Zacarias e fala de Isabel. E é importante, irmão, a gente olhar para a Bíblia e ver que a palavra do Senhor está dizendo: ambos eram justos. Os dois tinham o mesmo pensamento de viver uma vida irrepreensível, de viver uma vida e tomar este cuidado de viver essa vida justa diante de Deus. E é claro que essa vida justa diante de Deus se trata de alguém que quer viver uma vida sabendo que mesmo quando os homens não estão vendo, Deus está vendo. E essa vida justa diante de Deus reflete para os homens. E as pessoas sabiam, irmão, que eles eram esses servos de Deus exemplares. E eu posso afirmar para os irmãos que Zacarias e Isabel, eles além de serem uma bênção, pelo que a Bíblia diz, eles também eram abençoados. Eles eram abençoados por Deus. E eu creio, irmão, que esses servos de Deus também se consideravam abençoados por Deus. Porque se eles não se considerassem abençoados por Deus, ou se porventura murmurassem por algo que ainda não havia acontecido na sua vida, deixariam de ser bênçãos e deixariam de ser irrepreensíveis. Então, por mais, irmão, que a palavra do Senhor nessa continuidade fale a respeito deste casal, e a Bíblia diz, irmão, que Isabel era estéril, e sendo eles avançados em dias, Isabel era estéril, e já eram os dois avançados em dias. Eles tinham uma oração que os dois faziam, e eu coloco os dois porque ambos eram justos, destacando para os casais que aqui estão neste culto de quinta-feira, a importância que há de o homem e a mulher concordarem, do homem e a mulher procurarem, irmão, viver uma vida justa diante de Deus. É tão bom, irmão, quando dá para destacar, ambos eram. E é tão triste quando a gente olha e vê um lutando e o outro nem aí. O homem lutando para ser crente e a mulher nem aí. A mulher lutando para ser crente e o homem nem aí. Hoje o que mais se vê, irmão, é alguém tentando ser crente e na luta e na batalha, lutando, irmão, para fazer as coisas corretas diante de Deus, e sempre tem alguém dentro do casal puxando para trás. A Bíblia fala a respeito de Isabel e de Zacarias, e é tão tremendo para nós, irmão, que destaca: ambos eram justos, ambos eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Coisa boa para o homem olhar para sua esposa e saber que ela é uma esposa de Deus. Coisa boa para a mulher olhar para o homem e saber que o seu marido, o seu esposo é um homem de Deus. Sendo assim, irmão, Deus está contemplando este casal, e Deus está contemplando as suas orações. Amém, meus irmãos? Amém. E a Bíblia diz, irmão, que eles eram justos, que eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, que eles eram velhos, avançados em dias, e que eles ainda não tinham, preste atenção aqui em mim, que eles não tinham filhos, irmão. E não é porque eles não tinham filhos que quando alguém casa, e principalmente este casal aqui, que era um casal de sacerdotes, que serviam no templo, serviam na casa do Senhor, com certeza o seu sonho era ter um filho. E essa era a oração que os dois colocavam diante de Deus. Mas não é porque essa oração ainda não havia sido respondida
que eles deixavam de exercer o sacerdócio diante de Deus. Não é porque essa oração ainda não havia sido atendida que eles deixaram de ser irrepreensíveis diante de Deus. Não é porque essa oração ainda não havia sido ouvida que eles deixaram de andar nos preceitos de Deus. Não é porque essa oração ainda não havia sido ouvida que eles deixaram, irmão, de olhar para os mandamentos do Senhor. Mas eu acredito, irmão, que os dois decidiram, irmão, colocar a oração diante de Deus e continuarem vivendo uma vida irrepreensível, continuar vivendo uma vida justa, como quem sabe que quando se coloca algo na mão de Deus, como está escrito no Salmo de número 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa confiança, irmão, era uma confiança que eu acredito que Zacarias e Isabel tinham em Deus. O tempo está passando, e quando a palavra do Senhor fala, irmãos, assim no versículo 8, ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Essa oportunidade era dada ao sacerdote somente uma vez na vida. E a Bíblia diz, irmão, que coube-lhe por sorte a Zacarias entrar, irmão, no santuário para queimar incenso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse incenso representava a oração do povo. E foi dado, irmão, esta oportunidade a Zacarias. A Bíblia diz que coube-lhe por sorte. Mas quando a gente pega a palavra de Deus na continuidade, percebemos que essa sorte de Zacarias, irmão, foi Deus quem fez acontecer. Essa sorte de Zacarias, irmão, é Deus quem colocou a sua mão. Alguém vai olhar e vai dizer foi sorte, mas quem lê a Bíblia na continuidade sabe que foi Deus, porque a nossa sorte é Deus, a nossa sorte é Jesus, aleluia. Se as coisas estão dando certo na tua vida, é porque Deus está te abençoando, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos abençoa e que nos contempla. Amém, meus irmãos? Aleluia. E quando coube-lhe por sorte a Zacarias entrar no santuário, aqui, irmão, é importante que os irmãos saibam que os sacerdotes entravam, irmão, no santuário. Muitas vezes entravam amarrados, porque se estivesse pela cintura, se estivesse em pecado, demorasse muito tempo ali, seria puxado para fora. Mas a Bíblia diz, irmão, que Zacarias era um homem irrepreensível na presença do Senhor, que andava nos preceitos e nos mandamentos do Senhor e que ele também era justo. Então Zacarias, irmão, podia chegar diante do santuário de Deus com confiança. E coisa boa é quando o homem e a mulher podem chegar diante de Deus com confiança. Coisa triste, irmão, quando a gente ora a Deus e a nossa mente começa a nos acusar. Coisa triste quando nós oramos a Deus, irmão, e olhamos para dentro de nós mesmos e sabemos que a nossa vida está toda errada. Meus irmãos, estamos debaixo do Evangelho. O Evangelho é misericórdia. E a Bíblia diz, irmão, que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. É importante dizer, irmão, que nós não duramos para sempre, mas a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. E se nesta noite você está aqui ouvindo esta palavra, e você olha para dentro de você e percebe, ei pastor, eu não tenho conseguido, tenho sido uma pessoa que tem errado diante de Deus, tenho falhado muito diante de Deus, e agora, será que Deus vai ouvir a minha oração? Pega esta palavra em nome de Jesus. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Aleluia. Peça perdão ao Senhor nesta noite, ore a Deus em nome de Jesus. Saia nesta noite da casa do Senhor perdoado, perdoada, de cabeça erguida, aleluia. Saia daqui nesta noite cheio da presença de Deus, da graça de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saia daqui cheio de confiança, como está no Salmo 37, porque Deus vai fazer mais na tua vida. Se você acredita, toma posse desta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Zacarias, irmão, está agora no santuário queimando incenso ao Senhor, e a Bíblia diz que durante este tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora. As pessoas, irmão, ficaram alegres, felizes, irmão, neste momento em que o sacerdote entrava no santuário para queimar incenso ao Senhor, e a Bíblia diz que a multidão ficava do lado de fora, e é importante ler o que a Bíblia diz, ficava do lado de
Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que esteja do lado de fora e que não tenha tido a sorte de entrar lá dentro e estar no santuário, ainda assim o povo que estava do lado de fora estava orando ao Senhor, aleluia, buscando a presença de Deus em oração. Quem sabe tem gente hoje que está aqui nesse culto e nós já estamos na parte da palavra, já passou-se a primeira oração, já passou os louvores, já passou os hinos da harpa, já passou os corinhos, já passou o coral, já passou tanta coisa e você ainda está do lado de fora, você ainda não conseguiu se colocar aqui dentro nesse culto. Eu convido você a fechar os teus olhos e a orar a Deus, aleluia, porque através da oração você entra, através da oração você participa e através da oração você é abençoada por Deus, aleluia. Glória a Deus. Permanecia da parte de fora a multidão orando ao Senhor, e a Bíblia diz: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias, irmão, estava lá no santuário, queimando incenso ao Senhor, a Bíblia diz que coube-lhe por sorte, mas Deus, irmão, havia marcado aquele dia, glória a Deus, aleluia, e Deus tinha enviado um anjo para estar ali, irmão, do lado do altar do incenso, para responder à oração de Zacarias. E a Bíblia diz, irmão, que o anjo estava à direita do altar do incenso, e quando Zacarias viu o anjo, aleluia, a Bíblia diz que se apoderou dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Glória a Deus. Perceba, irmão, que o anjo, ele tem um recado de Deus para Zacarias, e o recado de Deus para Zacarias é: a tua oração foi ouvida, a tua mulher te dará à luz um filho, o qual darás o nome de João. Zacarias, irmão, orava a respeito dessas coisas. Isabel orava a respeito dessas coisas, mas estas coisas ainda não haviam chegado. E não é porque esta bênção ainda não havia chegado que ele deixava de exercer o sacerdócio. Entendam isso. Não é porque essa bênção ainda não havia chegado que Zacarias havia deixado de orar. Não é porque essa bênção não havia chegado que ele começou a fazer as coisas erradas, não, irmão. Ele continuou irrepreensível, na expectativa, diante de Deus, de que a qualquer momento essa bênção chegaria. E o que eu quero que os irmãos entendam hoje aqui, na palavra de Deus: nós temos, irmão, que olhar para aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos. Como estamos abençoados por Deus. Porque muitas das vezes nós focamos naquilo que não temos e não conseguimos admirar, irmão, as bênçãos de Deus que já estão na nossa mão. É certo, irmão, que todos vocês que estão aqui ainda têm orações diante de Deus para serem respondidas, mas não é porque essas orações ainda não foram respondidas que vocês vão deixar de contemplar tudo aquilo que Deus já te respondeu. Quando nós, irmão, colocamos algo diante de Deus e essa bênção ainda não chegou, você deve contemplar aquilo que Deus já te deu. Porque enquanto você contemplar aquilo que Deus já te deu, você ainda vai se considerar uma pessoa abençoada. Você ainda vai reverenciar aquele que te abençoou. Você ainda vai acreditar que a tua bênção vai chegar, ainda que aquela bênção não chegou, ou aquela oração não foi recebida. Nessa não foi, irmão, ainda chegado para você essa bênção. Por isso, irmão, neste culto eu quero que você abra os olhos e veja aquilo que Deus já te deu. E eu quero que você dê glória a Deus pelas bênçãos que o Senhor já tem te dado. Eu quero que você dê glória a Deus pelas bênçãos que já estão nas tuas mãos, aleluia. Porque esta palavra mostra para nós, irmão, aleluia, que por mais que Zacarias ainda tivesse uma oração que não havia sido respondida, ainda assim ele continuava sendo um homem irrepreensível
na presença de Deus, nos mandamentos, nos preceitos, e continuava sendo diante dos homens um homem justo. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. E qualquer pessoa, irmão, vai conseguir entender que essa vida diante de Deus, ela agrada a Deus, e vai dar certeza para nós, irmão, de que as bênçãos que ainda não chegaram, elas vão chegar. Você acredita nisso, irmão? Porque a Bíblia diz, irmão, que eles eram avançados em dias, eles eram velhos, mas eles continuavam diante de Deus sempre a mesma pessoa. Está entendendo isso, irmão? Sempre diante de Deus a mesma pessoa. Isabel continuava sendo diante de Deus sempre a mesma mulher de Deus. Zacarias continuava sendo diante de Deus sempre o mesmo homem de Deus. E a luz da Bíblia mostra que ainda tinha oração que não havia sido respondida. Glória a Deus. Mas quando a palavra do Senhor diz que eles eram irrepreensíveis, está claro para nós que por mais que a oração ainda não houvesse sido ouvida, e que eles já fossem velhos, está claro para nós, irmão, que dentro dessa casa, isso é tremendo, irmão, não havia murmuração, não falavam contra Deus. Por quê, pastor? Eu já disse, porque ambos, aleluia. Quando você anda com alguém espiritual, você tem temor de falar certas palavras. Zacarias sabia que a sua esposa era espiritual. Isabel sabia que Zacarias era espiritual. Aleluia. Por isso havia temor dentro da casa deles. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito, irmãos, que os irmãos que estão aqui com certeza querem que as suas esposas sejam mulheres tementes a Deus, mulheres que decidam ser irrepreensíveis, mulheres que decidem olhar para a Bíblia, irmão, e viver uma vida de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Eu acredito que os homens que estão aqui, que as mulheres que estão aqui, melhor dizendo, gostariam que os seus maridos, os seus esposos, vivessem uma vida de temor diante de Deus, porque é tremendo quando ambos são. Amém? Amém. Quando ambos são. Nesse tempo todo, irmão, que a gente prega a palavra de Deus, o que mais se aconselha é casamento, e o que mais se ouve é reclamação. Quando não é o homem reclamando da vida da mulher da forma que é a mulher reclamando do marido da forma que ele é. Reclamando, mas pedindo ajuda. Mas quem pode ajudar, irmão? Quem pode ajudar verdadeiramente? Deus pode te ajudar, através da palavra. Deus pode ajudar os casais. Deus pode ajudar as famílias. Deus pode. Mas para isso, irmão, a pessoa tem que aceitar, deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Quem quer salvar a sua casa, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Quem quer salvar a sua família, deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. O temor do Senhor faz com que haja sabedoria dentro dos lares. O temor do Senhor faz com que as bênçãos de Deus alcancem as famílias. É claro para nós, irmão, que Satanás luta ferozmente contra a família desde o início, mas quando uma família, irmão, quando um casal se une em oração e ambos são justos e ambos procuram viver uma vida irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, meus irmãos do céu, a Bíblia diz que quando nós andamos aqui na terra e procuramos, irmão, viver uma vida que agrade a Deus, aleluia, que contente a Deus, que Deus fique alegre, aí, irmão, haverá força na tua vida,
a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Pastor, eu não estou entendendo. Tem um monte de casa desabando, porque pararam de dar alegria ao Senhor, aleluia. Mas quando a família decidir, quando o casal decidir, ambos juntos viverem uma vida irrepreensível, pode ter certeza, Deus vai contemplar a tua casa, Deus vai se alegrar com a tua decisão, e Deus vai te encher de força para vencer. Deus vai te encher de força para vencer. Deus vai te encher de força para vencer. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, isso é tão sério, que esse tempo aqui, por mais que esteja no Evangelho, o Evangelho não começou, porque João não nasceu, Jesus não nasceu. João vai preparar o caminho do Senhor. Mas esse tempo era um tempo de impiedade, de muita gente desviada, de muitos casais desviados. E mesmo assim, irmão, exercendo, mesmo assim, irmão, fazendo o que tem que ser feito. Mas quando destaca Zacarias e Isabel, destaca o testemunho deles. E quando destaca o testemunho deles, por mais que o tempo havia passado, Deus lá do céu está para cumprir uma profecia. E quando Deus olha para a terra, irmão, para cumprir os seus projetos, Deus procura pessoas que vivem na terra com temor. Tem um monte de gente dizendo: olha como eu quero ser usado por Deus. Irmão, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quer ser usado por Deus, enche o teu coração de temor. Lembra-te que o Senhor está no céu e que tu estás na terra. Nos dias de Noé, irmão, Deus olhou para a terra e achou graça em Noé. Porque diferente dos seus contemporâneos, Noé procurava andar com Deus. Eis o testemunho de Noé. Ele andava com Deus quando ninguém mais queria andar. E Deus, para trazer o juízo e ao mesmo tempo, irmão, apontar para nós o caminho da salvação, Deus cumpre um projeto de salvação na vida de Noé. Porque por mais que os seus contemporâneos houvessem se perdido, Noé ainda procurava andar com Deus no temor. Para cumprir, irmão, a palavra de Deus, e Jesus vir a nascer, o Senhor olha para uma virgem, irmão, uma virgem que está noiva. E pega essa palavra aqui, e não se ofenda, porque é a Bíblia. Uma virgem que está noiva. O noivado era mais sério do que o casamento, era levado mais a sério do que o casamento. Não o casamento não fosse sério, mas era mais respeitado o noivado. E Deus escolhe a virgem Maria, temente a Deus, uma jovem temente a Deus. E quando a palavra fala a respeito dela, fala de uma virgem. Não vou entrar em muito detalhe. Não casou ainda, né, irmão? Mas os tempos mudaram. Não casou ainda, fica virgem. Espera os projetos de Deus para não haver decepção. Espera os projetos de Deus, espera Deus cumprir. Se nós acreditamos que Deus cuida de nós, irmão, em tudo, então deixa Deus agir. Não entrega o tempo do Espírito Santo para Satanás fazer o que quiser. Espera Deus preparar o melhor, irmão. Quando Deus não vai cumprir os seus projetos na terra, Deus olha para a terra e procura aonde há temor. Vivendo no meio de uma geração ímpia, Zacarias e Isabel tinham uma vida irrepreensível. O que vai acontecer agora, pastor? Deus vai cumprir a vida deles, irmão. Eu vou repetir: vivendo no meio de uma geração ímpia, Isabel e Zacarias viviam uma vida irrepreensível. E o que vai acontecer agora, pastor? Deus vai cumprir. Estão entendendo? Vivendo no meio de uma geração ímpia, Isabel e Zacarias viviam uma vida irrepreensível, justos diante dos homens, diante de Deus. E o que vai acontecer agora? O tempo já passou? Não, Deus vai cumprir, porque Deus é dono do tempo, aleluia. Não importa, irmão, se já está velho, não importa nada. O que importa é que quando Deus projeta
está na vida do homem e da mulher na terra, não há nada que possa impedir o cumprimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, das promessas de Deus na minha e na tua vida. Se você entende o que eu estou pregando nessa noite, irmão, aleluia, você vai sair daqui com temor do Senhor na tua vida. Você vai sair daqui, irmão, quem sabe pedir perdão para Deus e dizer: Senhor, a partir de agora eu quero viver uma vida irrepreensível. A partir de agora, Senhor, eu vou procurar acertar naquilo que eu estou errando. A partir de agora eu vou conversar com a minha casa, conversar com a minha família e aguardar o cumprimento das tuas promessas. Porque Deus, irmão, é Deus que está no céu, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos, eles estão olhando para os fiéis que estão aqui na terra. Será que tem crente fiel aqui na terra ainda? Se tem, da glória ao nome do Senhor Jesus, porque tem muitas bênçãos de Deus para te encontrar, aleluia. Tem muitas bênçãos de Deus para encontrar a tua casa, tem muitas bênçãos de Deus para encontrarem a tua família, tem muitas bênçãos de Deus para ir ao teu encontro em nome de Jesus. Recebe esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Por que eles vivem uma vida irrepreensível se a oração deles não foi ouvida? Por que eles vivem uma vida irrepreensível? Por que eles permanecem justos? Por que eles permanecem na palavra se o tempo está passando e Deus não cumpre o que eles têm orado como principal, que era o nascimento ou ter um filho, uma vez que ela é estéril? Que Deus operasse um milagre e aquela mulher deixasse ser estéril. Por quê? Porque eles conseguem contemplar as outras bênçãos na vida deles. E por mais que essa bênção não chegou, eles estão contemplando tudo aquilo que Deus já tem dado. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. É muito triste, né, irmão? Quando a gente não consegue mais contemplar tudo que Deus deu, por causa de uma coisa que Deus ainda não respondeu. Sabendo que Deus, irmão, tem o melhor para nós, irmão. Olhe para tudo que Deus tem te dado hoje. Aleluia. Olhe para todas as bênçãos que o Senhor tem colocado nas tuas mãos e adore ao Senhor teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ore ao Senhor teu Deus, e agradeça ao Senhor teu Deus, e glorifica ao Senhor teu Deus, porque era isso que Zacarias fazia. E ele está lá, irmão, como ele por sorte está lá no templo exercendo o sacerdócio, queimando incenso ao Senhor, quando aparece um anjo veio do céu, um mensageiro de Deus, para dizer para Zacarias que Deus havia ouvido a oração e que a sua esposa iria dar à luz a um filho, e que o nome dele seria João. Versículo 14: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Que maravilha! Glória a Deus, que bênção, aleluia. Que tipo de bênção é essa que Deus tem para mim? É assim: Deus ouviu a tua oração, a tua mulher vai dar à luz a um filho, o nome dele vai ser João, aleluia. Vai ter prazer, vai ter alegria, muitos vão se alegrar contigo por causa do nascimento dele, pois esta bênção que Deus está colocando na tua mão é grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este filho que Deus está colocando no ventre da tua mulher vai ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Os teus filhos serão cheios do Espírito Santo. Se tem crente que está entendendo o que Deus está falando, recebe esta palavra em nome de Jesus, porque a promessa do Senhor para Zacarias é: será cheio do Espírito Santo já no ventre. De viver uma vida irrepreensível e ver as bênçãos de Deus, irmão, na vida dos nossos filhos. Eu olho, meus irmãos, para Zacarias e Isabel e vejo o anjo, irmão, destacando tudo aquilo que há de acontecer, o grande ministério de João, filho de Zacarias, irmão, e como haverá alegria, e como haverá prazer em Zacarias, e como haverá alegria em Zacarias.
Zacarias, e quando as pessoas vierem até a sua casa, vão se alegrar com ele por causa da bênção de Deus. E quem é João? João vai ser grande, João vai ser cheio do Espírito Santo já no ventre. Pastor, que promessa é essa? É a promessa de Deus na vida do filho de Zacarias. Pastor, quem é Zacarias? É um homem que, por mais que a sua oração não tivesse sido ouvida ainda, procurava viver uma vida irrepreensível diante de Deus, em todos os seus preceitos e mandamentos. Agora Deus está cumprindo. Haverá alegria em Zacarias, aleluia, haverá prazer em Zacarias. Vai pegando quem ainda está ouvindo a Bíblia, aleluia. Haverá alegria em Zacarias, haverá alegria em Isabel, haverá prazer em Zacarias, haverá prazer em Isabel. As pessoas que vão visitar essa casa vão se alegrar, porque vai ter alegria nessa casa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando olharem para o filho deste homem, vão perceber que ele é diferente das outras crianças. Mas Zacarias já sabe o que é. O que é? É o Espírito Santo na vida do filho dele. É o Espírito de Deus na vida do filho dele. Meu Deus do céu. Aleluia. Eu não sei se os pais que estão aqui estão entendendo esta palavra, mas irmão, não há bênção maior do que nós olhar para a nossa casa, olhar para os nossos filhos e contemplar na vida deles o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. O agir deles diferente, o proceder deles diferente, aleluia. A forma como eles dividem, a forma como eles, irmão, conseguem perdoar, a forma como eles fogem da confusão por temor de Deus. O que é isso, pastor? Já é bênção. Contempla as bênçãos hoje aqui. É bênção de Deus, aleluia, na tua casa. É bênção de Deus na tua família. É bênção de Deus na casa de Zacarias. Aleluia. Que bênção. Glória a Deus. Primeira bênção, Zacarias, qual é? Deus ouviu a tua oração. Aleluia. Vai ter prazer na tua casa, vai ter alegria na tua casa. Glória a Deus. Quem ir na tua casa, Zacarias, não vai ir lá para dizer: por que será que Isabel não teve filho, né? Não, o anjo está dizendo assim: quem ir lá vai se alegrar contigo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvados. E olha que naquela casa, irmão, não tinha murmuração, eram irrepreensíveis. Mas agora, além de crentes cheios, irmão, do Espírito Santo, haverá muito sorriso no rosto pelas bênçãos de Deus naquela casa. O Senhor vai abençoar casas hoje aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor vai abençoar lares hoje aqui. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Será cheio do Espírito Santo. Quem? O teu filho. Glória a Deus. Será cheio do Espírito Santo já do ventre. Já do ventre. Aleluia. Antes mesmo de nascer, já será cheio do Espírito Santo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Quando começar o ministério do teu filho, vocês não olhem para cá, isso é tremendo, irmão. O anjo, além de estar respondendo a oração de Zacarias, já está profetizando o que vai ser o seu filho. E o anjo está dizendo assim: ó, ele vai ser cheio do Espírito Santo já do ventre. No ventre. Ele vai estar na barriga de Isabel e já vai ser cheio do Espírito Santo. Quem leu a Bíblia não sabe que quando Maria soube que Isabel, que era prima dela, estava grávida, ela foi lá se encontrar com Isabel. Porque Deus também estava cumprindo na vida de Maria, né? Jesus tinha sido gerado pelo Espírito Santo em Maria, e Maria era prima de Isabel, soube que Isabel estava grávida e foi lá se alegrar com Zacarias, porque o anjo disse que muitos iam se alegrar com ele, e Maria foi lá se alegrar. Quando Maria chegou lá, irmão, e se abraçaram, é prima? Oh, minha prima, quanto tempo! Quando se abraçaram, irmão, e as barrigas se encostaram, uma carregava Jesus e a outra carregava Zacarias, carregava João Batista no ventre. E o anjo disse: ele vai ser cheio do Espírito Santo no ventre. Meus irmãos, quem é que acredita nisso? Quando as barrigas se encostaram, irmão, estremeceu aqui. Sentiram os bebês se mexendo como a gente quando se mexe, assim como no dia de Pentecostes, irmão. Por quê? Porque os dois
Jesus num, João Batista no outro, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Estremeceu a barriga, sacudiu a barriga daquelas grávidas ali. Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus, Deus é mistério, irmão. Deus é maravilhoso. Deus é mistério, glória a Deus, aleluia. E nós acreditamos, e nós, irmão, aceitamos a forma como Deus age. O tempo passou, não tem problema, Deus está cumprindo. Glória a Deus. Deus está cumprindo e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Quando João começar, olha o que Deus está dizendo aqui. Se você ainda ora pelos seus filhos, para que Deus os use, para que Deus os guarde, para que Deus cumpra o seu chamado. Olha o anjo dizendo para Zacarias: ele converterá o coração, muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. Não como criança, né, irmão? Mas quando começar o seu ministério. Então o anjo já está revelando que João Batista não tem um ministério entregue da parte de Deus para exercer quando chegar a hora. É tremendo, irmão. O anjo de Deus já está entregando um recado e deixando bem claro para aquele pai que quando este filho crescer, ele será usado por Deus. Glória a Deus. Já pensou? Deus diz assim, ó: quando teu filho crescer, fica tranquila, mãe. Fica tranquilo, pai. Por quê? Porque eu vou usar. Glória a Deus. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele vai ganhar muita alma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele vai pregar a palavra, e quando ele pregar, as pessoas vão se converter. O anjo está deixando bem claro que quando João Batista começar a pregar, irmão, vai ganhar almas para o Senhor. Aleluia. Está apresentando para ele um grande chamado, um ministério tremendo, irmão, que há na vida dele. Aleluia. Vale a pena confiar em Deus, irmão. Aleluia. Vale a pena confiar em Deus. Mas sabe o que é? A bênção não chegou. Já falei para minha esposa: o melhor é nós parar, o melhor é nós dar um tempo, o melhor é nós desistir. Irmão, isso aí não acontecia na casa de Zacarias e Isabel. Sabe por quê? Porque ambos eram irrepreensíveis. Posso deixar bem claro para vocês, e quem lê a Bíblia sabe que isso é verdade. Zacarias nunca precisou dizer: ei, Isabel, para com essas palavras, para de falar isso. Nem Isabel, irmão, teve que dizer para Zacarias: para com isso, amor, para com essas palavras, confia em Deus. Não precisou, irmão, porque os dois confiavam em Deus. Aleluia. Aleluia. Os dois tinham a certeza de que se está na mão de Deus, confia. Glória a Deus. Espera, porque o mais Ele fará. Você que está aqui hoje, irmão, entenda essa palavra, muda os teus pensamentos, age de uma maneira diferente na tua casa, para de murmurar, acredita que Deus está cuidando da tua casa, acredita que Deus está cuidando da família. Pais que estão aqui, que se preocupam com os seus filhos, é claro que deve se preocupar, mas a tua preocupação maior, você deve ter de estar na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque se você, pai e mãe, estiverem na presença de Deus, eu tenho certeza que Deus irá cuidar dos seus filhos. Deus irá cuidar dos teus filhos. Aleluia. Glória a Deus, tenho certeza disso. Ainda que você parta dessa terra, está lá em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 2, os teus filhos não serão escravos. Glória a Deus. Por quê? Porque aquela mulher apresentou dizendo assim: o meu marido, teu servo, era temente a Deus. Oh, glória a Deus, era temente a Deus. O que tu tem? Tem uma botija de azeite, faz assim, assim, assim. Mas escravos teus filhos não serão, porque havia temor de Deus na tua casa. Dá glória ao nome do Senhor, dá glória ao nome do Senhor que cuida da tua casa, dá glória ao nome do Senhor que cuida da tua família, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Olha o anjo, ainda está falando, irmão. E você que crê na Bíblia, irmão, você pode assim: eu vou recebendo aqui, Senhor, vou recebendo. Aleluia. Senhor, eu me preocupo com a minha família, mas eu creio em Ti e eu temo ao Senhor, então eu vou recebendo aqui, Senhor.
Versículo 17: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Meu Deus do céu. Quem é João, o filho de Zacarias? Aquele que era velho. João é aquele que vai preparar pessoas. Que coisa tremenda. Para quê? Para quê, irmãos? Para quê? João vai preparar pessoas para quê? Para receber Jesus, serem batizados, é claro, irmão, para receber Jesus. Que coisa linda, né? Isso é motivo de orgulho. Você quer ver uma coisa, irmão? Né? Às vezes a gente faz a obra, né? Muitas pessoas aí, eu não tenho problema nenhum, mas o que eu vou dizer aqui: se orgulhe do teu filho que canta no coral da igreja. Se orgulhe. O esposo se orgulhe da sua esposa que canta na igreja. Se orgulhe disso. Se orgulhe dos seus filhos que se apresentam para Jesus aqui. Se orgulhe disso, né? Se orgulhe dos seus filhos que estão na casa do Senhor, fazendo algo para o Senhor, e muitas vezes numa simples apresentação, ganhando o coração de pessoas para Jesus. Se orgulhe e incentivem, e não castiguem os seus filhos a respeito das coisas de Deus, porque Zacarias não pode castigar João Batista a respeito das coisas de Deus, porque as coisas de Deus são principal na vida de João Batista. As coisas de Deus sempre foi o principal na vida de Zacarias. E quem tem as coisas de Deus como algo principal na sua vida, jamais pune alguém a respeito disso, irmão. Porque servir a Deus não é punição, servir a Deus é privilégio. Servir a Deus é prazeroso. Aleluia, glória a Deus. Servir a Deus é uma bênção. Enxergue essa bênção em nome de Jesus. Vai preparar pessoas para receberem ao Senhor. Ele vai converter os desobedientes à prudência e habilitar pessoas para serem preparadas como povo de Deus. E então perguntou Zacarias ao anjo: olha só, como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. E respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Glória a Deus. Como que vai ser isso aí? Se a minha esposa ela é estéril, já é avançada em dias, e ele disse assim: tu não percebeu ainda quem é que está falando contigo? Eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus, e eu fui enviado por Deus para te trazer essas boas novas, essas boas notícias. Quem consegue receber as boas notícias aqui? Aleluia. Quem está entendendo e está recebendo a palavra de Deus? Eu vim te trazer boas notícias. Que notícias é essa? A notícia que o anjo está dando é essa aqui, ó. Vai ter prazer na tua vida, vai ter alegria na tua vida. As pessoas que vão na tua casa vão se alegrar com o que Deus vai fazer na tua casa. O teu filho vai ser cheio do Espírito Santo. Tem ministério de Deus na tua casa, tem chamado de Deus na tua família. Deus vai usar o teu filho, ele vai preparar pessoas para se converterem a Jesus, ele vai converter pessoas a Deus. Ele tem um grande chamado. Isso é motivo de alegria, aleluia. Isso é resposta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Continua o anjo dizendo, e já vou terminar: todavia ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. É claro, irmão, né? Não acreditou nas palavras de Zacarias, e colocou diante de Deus ali alguma coisa, irmão, que para ele seria dificultoso de acontecer isso que o anjo disse. E o anjo deixou um sinal para ele, para que ele saiba, irmão, que Deus está falando. Então ele vai ficar mudo. Vai ficar mudo até o dia em que João viesse a nascer, ou até o dia em que se cumprisse. E o anjo disse que esta palavra iria se cumprir ao seu tempo.
iria se cumprir ao seu tempo. Estas palavras irão se cumprir ao seu tempo. Na vida de quem, irmão? Na casa de? Irá se cumprir tudo que Deus falou ao seu? Zacarias agora deve fazer o quê? Continuar vivendo uma vida irrepreensível. Continuar vivendo uma vida e andando nos preceitos e mandamentos do Senhor. Continuar sendo justo diante de Deus. Por quê? Porque a seu tempo, tudo que Deus prometeu para ele, para sua casa e na vida dos seus filhos, há de se cumprir. Glória a Deus. Tudo que Deus prometeu para mim, tudo que Deus prometeu para vocês, tudo que Deus prometeu para a tua casa, há de se cumprir a seu tempo. Aleluia. Não desanima, não desiste, não comece a errar. Continua andando justo, continua, irmão, observando a palavra de Deus, continua te esforçando para fazer o que é correto, porque a seu tempo há de se cumprir todos os projetos de Deus na tua vida. Se você crer, receba em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Do lado de fora estava a multidão orando, irmão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto demorasse no santuário. Mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acentos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Assim fez o Senhor, porque Deus fala e Deus fala e Deus faz. Glória a Deus. Nos colocamos em pé para nós orarmos segundo a palavra. E enquanto você se coloca em pé e nós já vamos orar, escute. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai. As pessoas foram lá, irmão, quando nasceu o menino, né? E no dia de circuncidar o menino, as pessoas foram lá. João Batista estava mudo, né? Porque ele não tinha acreditado que a resposta estava chegando, e ele ficou mudo como um sinal. Olha só, as pessoas que foram lá se alegraram com Isabel e começaram a dizer: olha, vamos chamar ele de Zacarias, é o nome do pai. Eu concordo, o que tu acha? Não, Zacarias fica bom. E começaram a dar nome para João. Escute isso aqui. Só que o anjo, quando falou com Zacarias, lá no santuário, o anjo tinha dado nome, sim ou não? Sim. Mas agora que a bênção chegou, dá para mudar as coisas? Não dá para mudar as coisas, irmão. Segue tudo como Deus falou. A bênção chegou, mas segue tudo como Deus falou. As pessoas se aproximam e não dizem assim: vamos chamar de Zacarias, é o nome do pai. Mas Zacarias sabe que o nome do filho é João, porque Deus já havia dado o nome. Isso é tremendo. Aleluia. Deus já havia dado o nome, Deus já tinha um chamado, Deus já tinha ministrado, já tinha falado lá na boca do profeta Isaías. Irmão, é tanta coisa, irmãos. Zacarias não tinha nem nascido e Deus já falava a respeito do filho dele. Isso é tremendo demais, irmão. Glória a Deus. Zacarias e Isabel não tinham nem nascido ainda e Deus já falava a respeito do filho deles. Glória a Deus, porque Deus é poderoso. Aleluia. Não desconfie, não desacredite não, irmão. Enche o teu coração de certeza nessa noite, de certeza. Aleluia. Antes mesmo que vocês sentassem nessa igreja aqui, irmão, aleluia, Deus já era, aleluia, Deus já está, louvado seja o nome do Senhor. Antes mesmo que você descesse as águas no dia do batismo, Deus já sabia que você ia descer as águas, aleluia, glória a Deus. Antes de nós chegar, o Senhor já está lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus é Deus, irmão, aleluia, Deus é Deus. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado de João. E meu corpo
corpo se arrepia todo. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Eu não sei como é que se fala, como é que se faz para aceno. Mas alguém olhou para João e disse: João, estou pensando em chamar de Zacarias aqui, o que tu acha? Né? João, Zacarias, pode ser o teu nome, fica bonito o teu nome. E perguntaram por acenos. Então, pedindo ele uma tabuinha, Zacarias pediu uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Glória a Deus. Quem tu acha, Zacarias? Vamos botar o teu nome nele? Todo mundo na expectativa. E ele vira e diz assim: ó, é João o nome dele. Aleluia. João é o seu nome. Glória a Deus. Mas não tem ninguém na tua família com esse nome. Mas agora tem, porque Deus colocou. Mas agora tem, porque Deus levantou. Mas agora tem, porque Deus quis que tivesse. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não tem ninguém na minha família com chamado, pastor. Mas agora tem. Mas não tem ninguém na minha família com ministério, pastor. Mas agora tem. Vai ter. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai levantar na tua casa. Aleluia. Aleluia. Homem para pregar a palavra de Deus. Deus vai levantar o ministério da tua casa. Se você crê, minha irmã, recebe esta palavra em nome de Jesus. Deus vai usar os teus filhos. Receba em nome, glória, glória, glória. Receba, glória, glória, glória. Receba em nome de Jesus. Mas o que vai ser do amanhã? Amanhã Deus cuida, crente hoje. O que vai ser do meu filho, da minha filha amanhã? Amanhã Deus cuida, irrepreensível hoje. Aleluia, justo hoje. E o amanhã é Deus que vai levantar. O amanhã é Deus que vai cuidar. Amanhã Deus vai usar, pode ter certeza. Aleluia, glória a Deus. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai. Glória a Deus. Mas não tem ninguém na tua família. Mas agora tem João na família. Glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia. Mas agora tem João na família. Pega essa palavra. O que é João, pastor? É alguém cheio do Espírito Santo na família. Oh glória a Deus, agora tem. Não tinha, mas agora tem. Está entendendo? Não tinha, mas agora tem. Não tinha, mas agora tem. Não tinha, mas agora tem. Olha para o irmão que está doendo para ele. Não tinha, mas agora tem. Agora tem, diz para ele, alguém cheio do Espírito Santo. É você, é você, é você cheio do Espírito Santo que Deus levantou. Agora tem, agora tem. Agora tem, igreja. Aleluia. Glória a Deus, já vou terminar. Aleluia, já vou terminar mesmo. Já vou terminar. Aleluia, só vou terminar aqui a leitura. Imediatamente, escute isso. João é o seu nome. E todos se admiraram. Versículo 64 do capítulo 1. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. E sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa, escute isso aqui, da Judeia, foram divulgadas estas coisas, oh glória, e todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? Meu Deus do céu! Oh glória a Deus, aleluia. Não sei se você está entendendo, mas a Bíblia diz que aqueles que estavam lá na casa, aleluia, quando viram aquele algo tremendo, irmão, aquele algo espiritual aconteceu. O que é, pastor? O mundo começou a falar, desimpedindo a sua língua, dava glória a Deus, louvava ao Senhor por causa do João. E quando levaram essa notícia e começou um a contar para outro, sabe o que diziam, irmão? O que virá a ser esse menino? Aleluia! Aleluia! O que virá a ser o filho de Zacarias? Aleluia! O que virá a ser o filho de Isabel? O que virá a ser? Será um
grande pregador da palavra do Senhor, aleluia, será aquele que irá preparar o caminho para o Senhor. É o João que vem batizando antes de Jesus. O que virá a ser esse menino? Será o que vai batizar o Cordeiro de Deus. O que virá a ser esse menino? Um homem de Deus cheio do Espírito Santo, sem papas na língua, mas que prega aquilo que Deus manda, aleluia, e multidões irão ter com ele, e por ele serão batizadas. Aleluia. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus profetas. E eu dou glória a Deus por este versículo, porque a Bíblia diz, irmão, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus profetas, porque aquilo que Deus falou na boca dos profetas da antiguidade está se cumprindo diante dos olhos de Zacarias. Aquilo que Deus falou no passado está se cumprindo diante dos nossos olhos, porque Deus é Deus que cumpre. Versículo 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão nosso pai, de conceder-nos que livre das mãos de inimigos o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Meu Deus, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículo 80, e eu já termino e vou orar. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Fechei a Bíblia. A Bíblia diz, irmão, que Zacarias estava, quando desimpedida a sua língua, falava louvando a Deus. Cheio do quê? Cheio do quê? Do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele olha para o seu filho João, e começa a profetizar o que ele vai ser. Tem gente que já entendeu. Entendeu? Cheio do Espírito Santo, o pai começa a olhar para o filho e já começa a profetizar o que vai ser. Cheio do Espírito Santo, a mãe olha para o seu filho e já começa a profetizar o que vai ser. Oh, glória a Deus, aleluia. Cheio do Espírito Santo, você não olha para o teu filho e diz: o meu filho está perdido. Cheio do Espírito Santo, você olha e profetiza salvação. Cheio do Espírito Santo, você fala e você acredita em nome de Jesus. E assim como você fala, eu creio que Deus vai cumprir. Cheio do Espírito Santo, você não se entrega. Cheio do Espírito Santo, você entrega a Deus, aleluia. Cheio do Espírito Santo, você não desanima. Cheio do Espírito Santo, você busca ânimo mesmo quando está fraco. Cheio do Espírito Santo, irmão, todos se repreende, diz: cala-te, não ora mais. Cheio do Espírito Santo, você grita mais alto, aleluia. Cheio do Espírito Santo, irmão, ainda, irmão, que algo não tenha acontecido na tua vida, você consegue contemplar tudo que Deus já tem feito. Cheio do Espírito Santo, você vai profetizar na tua vida. Cheio do Espírito Santo, você vai profetizar no teu ministério. Cheio do Espírito Santo, você vai passar a profetizar na tua casa, e Deus há de cumprir. Oh, glória a Deus. Ah, meus irmãos, se nós tomarmos posse dessa palavra e nos enchermos do Espírito Santo e começarmos a profetizar na nossa casa, quem acredita que os ossos secos podem ouvir? Aleluia! Glória a Deus. Então eu profetizo que haverá um rebuliço. Meu Jeová, haverá um rebuliço. Oh glória, haverá um rebuliço. Aleluia.
essa oportunidade, passo para o pastor Gabriel que está na direção, porque o tempo já é passado. O que Deus colocar no coração do servo de Deus, ele ora. Se quiser finalizar o culto, pastor Gabriel que sabe. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu vou chamar para passar aqui na frente, irmãos, aí do teu nome mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Na tua oração. Aleluia pela palavra de Deus. Aleluia. Onde o Espírito Santo já tem falado com a sua igreja nesta noite. Aleluia, cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizado. Levanta a tua mão para o céu em nome de Jesus Cristo. Não serão mais uns minutos, irmão. Aleluia, glória a Deus. Mas cheio do Espírito Santo nesta última oração, antes de finalizar o culto. Aleluia, você vai profetizar, aleluia, a cura. Você vai profetizar o milagre em nome de Jesus na tua casa, na tua família, em nome de Jesus, porque já temos recebido a palavra do Senhor. Amado Deus e soberano Pai que estás no céu, glória. É na tua presença, meu Deus, que nós oramos, meu Deus. Depois, meu Pai, desta palavra poderosa e gloriosa, meu Deus, que do céu derramada, meu Senhor, sobre a tua igreja nesta noite, foi enviada, assim como anjos, Senhor, que do céu desceu, enviado pelo Senhor a trazer boas novas das Zacarias. Nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, nós profetizamos nesta noite, meu Deus, se há, meu Senhor, alguma enfermidade alojada ainda, Senhor, nesta pessoa, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que toda dor alojada pelo poder do nome de Jesus sai agora, pelo poder do nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. E enquanto nós oramos, meu Deus, assim como Deus céu falou, o reboliço na parte do Espírito Santo vai começar a acontecer dentro desta igreja, porque o mover do Senhor aqui já tem se manifestado, e aqueles que sentem a presença, abre a sua boca para glorificar o nome do Senhor. Ó Espírito Santo, ainda tu estás trabalhando nesta noite agora, ainda tu estás fazendo, porque ainda, meu Deus, não finalizamos este culto, ainda, meu Deus, o teu Espírito, Pai, está se manifestando dentro dessa igreja, porque o teu sobrenatural, o teu mistério, meu Deus, está acontecendo dentro desta casa, em nome de Jesus. Aleluia, cheio do Espírito Santo. Aleluia, você profetiza nesta noite, cheio do Espírito Santo. Deus sabe quando você ir para a tua casa, não há problema lá, mas cheio do Espírito Santo você vai dizer, quando eu chegar lá, em nome de Jesus, o problema vai embora, a dificuldade vai embora, vai ter alegria, vai ter paz, em nome de Jesus, cheio do Espírito. Você profetiza na tua vida, aleluia, para o dia de amanhã. Ainda que não seja danoso o tempo, o conhecer o tempo ou saber, mas cheio do Espírito Santo nós profetizamos em nome do Senhor Jesus, que o nosso amanhã, aleluia, para a glória de Deus, será melhor do que hoje, em nome de Jesus. E você crê, irmão? Quantos creem? Diga amém, tome posse em nome de Jesus. Toma o teu assento, nós vamos aos anúncios. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por este culto. Aleluia. Adoramos a Deus, irmão. Aleluia. Muitas vezes nos preocupamos com o horário, mas não tenha pressa, irmão, de sair da casa do Senhor ou da presença de Deus. Aleluia, porque é bom demais estar aqui. Glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida. Quero agradecer a presença de todos os irmãos que nesta noite vieram à casa do Senhor, em nome de Jesus. Amanhã, sexta-feira, às 8 horas, ensaio, Coral dos Varões firmados na rocha, em nome de Jesus. Sábado, às 2 horas, não, vai botar no grupo, glória a Deus, vai botar no grupo, em nome de Jesus. Como o pastor disse, sábado tem culto 7h30 no Rio Grande, culto de Santa Ceia. Os irmãos estão convidados, se querem ir, em nome de Jesus. E domingo também é o culto de Santa Ceia, né? Glória a Deus. Domingo é o culto de Santa Ceia às 9h30 da manhã,
neste lugar, irmão. Todos os irmãos estão convidados a estarem aqui para um grande culto de Santa Ceia neste lugar, amém? Glória a Deus. São só esses os anúncios, né? Estamos abençoados? Então se coloque de pé, em nome de Jesus Cristo. Convida a irmã Rosa está aí. Glória a Deus, irmã Rosa. Passa aqui em nome do Senhor Jesus, fazer essa última oração. Aleluia, vai estar nos despedindo na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leve a bênção, irmão. Leve a bênção de Deus para a tua casa em nome do Senhor Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amado Deus, soberano Pai celestial, Deus de maravilha, Deus de glória, Deus de poder, Deus de graça, obrigado, Senhor maravilhoso, por esse culto com o Senhor se faz presente, Pai. Obrigado pela tua santa palavra, Pai querido, por tua favor em cada coração, Pai amado. Eu te peço, meu Pai maravilhoso, leva cada um debaixo da tua mão poderosa para os seus lares, Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada vida, Pai, a cada um que hoje aqui chegou, Papai querido, e que cada um